ele continuou correndo. Chegando à casa da sua avó, o que aconteceu com o Johnny? O Johnny, de repente, ele cai, desmaia e tem algumas convulsões. E depois dali, o Johnny fica naquela situação, a avó dele, né, socorre ele, as tias dele, e as pessoas vão para lá, para onde sua mãe estava, né? Ele contando, que depois ele soube mais tarde, né, que a mãe dele foi levada para o hospital e que naquele momento o pai dele foi logo na frente, preso em flagrante. E o Johnny contando essas histórias, eu ficava pensando, meu Deus, o que eu vou fazer com um cara desse? Qual ferramenta eu vou aplicar? E eu começando ali, foi desafiador para mim demais. Mas vamos continuar essa história do Johnny. E o Johnny, sem saber muita coisa que estava acontecendo, né? Sua mãe entre a vida e a morte no hospital. Por graça de Deus, a mãe do Johnny vem a sobreviver. A mãe dele sobreviveu. E algum tempo depois, ao pai dele estar preso, a mãe dele retira a queixa do pai. E Johnny vem a conviver junto com a mãe e com o pai dele. Mas na mente do Johnny, ele contava para mim que ele não entendia se ele estava convivendo com um pai que amava ele ou uma pessoa que estava tentando matar a mãe dele. E o Johnny vai, sem saber muito, embarca nesse barco que era a vida dele e da sua família. E nesse momento, eles mudam de cidade, vão mudar em outra cidade. E o Johnny está ali, tranquilo. O Johnny tinha uma irmã, né, que era mais velha do que ele. Nesse momento, eles vão morar em outra cidade, mas o Johnny não sabia muito o que estava acontecendo. Ele vem crescendo, né, com medo do pai, porque inconscientemente o Johnny teve o quê? Um forte impacto emocional. É o que nós detectamos no coaching. Mas aquela vida do Johnny foi tocando. O pai dele era um alcoólatra, né? O pai dele muito violento e vivia ainda em confusão, às vezes brigando com a sua mãe na frente dele. E ele falava comigo isso com muita dor, sabe? Ele sentia muita dor quando revelava isso tudo para mim, eu ali escrevendo a sua história. E o Johnny foi relatando, passo a passo, o Johnny foi crescendo, ficaram naquela outra cidade ao longo de uns 3, 4 anos. Mas o Johnny, ele percebia que o pai dele sempre tentava ser amigo dele. Mas dentro do Johnny, ele falava para mim, cara, eu não sabia quem realmente era o pai, o que estava passando, ele contando para mim aquilo e eu anotando. E em alguns momentos, o Johnny, ele sentia muitas dores no seu estômago, muito nervoso, ele não sabia, né? Teve úlceras, teve gastrite, devido a tudo que ele tinha passado na infância. E ele vivia sob o quê? Um forte impacto emocional, ele vivia embaixo de medo, ele vivia embaixo de rejeição, que ao mesmo tempo ele se sentia rejeitado pelo pai, ao mesmo tempo que a mãe acobertava ele para protegê-lo, ele não entendia também, era uma mistura que o Johnny sentia nos seus sentimentos. Mas mesmo assim, Johnny foi crescendo, né? E junto com o pai, junto com a mãe, o Johnny teve uma vida. Ele falava que, mais ou menos, né, normal. Johnny foi para a escola, voltou a morar na sua cidade natal, foi para a escola, e logo no começo dessa escola, os primeiros anos, foi muito doloroso para o Johnny. Por quê? Porque algumas escolas, ele falava que não aceitavam filho de presidiário naquela época, porque o pai dele tinha sido preso. Mais uma vergonha para o Johnny. E o Johnny, ele contava isso com muita nitidez. E eu falava, cara, como você pode lembrar disso? Ele falava comigo, cara, eu consigo lembrar de tudo. Eu falei, então vamos lá, vamos tocando. E o Johnny passou essas situações todas na sua infância. Johnny sofreu, e ele falou, quando entrou na escola, ele sofreu muito bullying. As pessoas zoavam muito o Johnny, porque o Johnny era uma criança pequena, era uma criança franzina, era uma criança que se sentia fraca emocionalmente e fisicamente também. Mas mesmo assim, o Johnny foi sobrevivendo, foi passando numa escola, foi depois colocado em outra escola. O Johnny passava muito mal e não sabia por quê. Muitas vezes nas suas provas ele contava
que ele passava muito mal por causa de nervoso. O Johnny sentia um nervoso muito grande. E o Johnny foi crescendo, crescendo. Chegou um momento na sua adolescência que o Johnny começou a achar que poderia sair sozinho e arranjar uma namorada. Enfim, o Johnny, ele ia, saía com os amigos. O Johnny começou também a achar que era legal beber, começou a beber.